Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Geografia comigo, professor Paulo Mendes, no canal da Escolha Educação. É um prazer recebê-los e hoje eu vou dar sequência num assunto que eu já abordei por aqui. Eu abordei as formações vegetais no mundo e no Brasil, mas hoje especificamente vou dar ênfase num tema chamado domínios morfoclimáticos brasileiros. Bem legal e é um assunto que está muito presente nos vestibulares. Tá bom? Então, bora para a aula. Primeiro item, ó, retomando, né, a questão das formações vegetais, porque aí a gente, né, eu retomo aquilo que a gente já viu, ou que você já viu em algum momento, e nós entramos, né, naquilo que é chamado de domínios morfoclimáticos. Então, assim, ó, na classificação geral das formações vegetais, nós temos aquelas formações vegetais que são chamadas de florestadas, né, que são as grandes florestas, a exemplo das florestas equatoriais, como a amazônica, da floresta atlântica, né, como a Mata Atlântica, a mata de araucária e a mata de cocais, ou seja, aquelas vegetações de grande porte. Aí nós temos aquelas formações vegetais que são chamadas de complexas, são vegetações mais, né, arbóreas, portanto, assim, que tem um porte menor, né, do que as vegetações florestadas, né, e nós temos uma diversidade também muito grande, que são o cerrado, a caatinga e o pantanal. E nós temos as formações vegetais campestres e litorâneas, que aqui vão estar divididas entre os campos, né, as dunas, as restingas e os manguezais. Eu não vou, né, passar por todos esses itens, até porque o meu enfoque nessa aula é sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, de acordo com a classificação do professor Aziz Absaber. Mas, de toda forma, né, esse é um panorama geral. Aí nós vamos adiante. Ó. Trouxe aqui para você os dois itens importantes. Então, ó, classificação de biomas. Então, de acordo com o IBGE, conforme está marcadinho aqui em azul, o bioma, né, ou os biomas correspondem a um conjunto de vida, no caso, vegetal e animal, definida aí pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional. Eu não preciso nem, né, avançar. De grosso modo, o que, que eu tenho? O Brasil classificado em biomas, eu vou ter 9, né, 9 itens distintos. Então, eu tenho aqui, ó, floresta amazônica, mata de cocais, a caatinga, o cerrado, o pantanal, a mata atlântica, os manguezais, os pampas e a mata de araucárias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. E nós temos um tema que é muito recorrente nos vestibulares, que diz respeito aos domínios morfoclimáticos. Então, os domínios morfoclimáticos, conforme está aqui a definição, né, eles representam uma combinação de um conjunto de elementos da natureza, a exemplo do relevo, do clima, do solo, da vegetação e da hidrografia. Né? E isto, né, a interação entre esses elementos, ou a inter-relação entre esses elementos, dá aí uma unidade paisagística. Portanto, ó, o responsável pela classificação do Brasil em domínios morfoclimáticos, está aí o grande professor, né, o geógrafo, professor Aziz Absaber, né, e ele fez o que, na realidade? Ele olhou para né, para esses elementos, para essas feições específicas, né, do relevo e suas interações com os outros elementos, e classificou em, né, ó, o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio dos mares de Mu, né, que aqui acompanhando a faixa litorânea, entrando um pouco para o interior, né, principalmente aqui no sudeste, o domínio da caatinga, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. E entre esses domínios, né, tem as chamadas faixas de transição. No caso específico, nessa aula, eu vou acrescentar aqui, né, uma particularidade que é o domínio do Pantanal, né, como sendo uma das grandes áreas de transição. E a minha abordagem, ela vai, né, ser pautada pelo quê? Pelas características principais, pelos, né, elementos responsáveis pelos impactos ambientais e pelos problemas, de maneira geral. Então, assim, aquilo que é causa e aquilo que é consequência, ok? Então, vamos lá. Mas, primeiro, olhando no geral. Então, assim, né, todo o processo de devastação ambiental, ele tem alguns impactos ambientais muito importantes. Então, assim, qual é o primeiro? O primeiro, normalmente, está relacionado à perda de biodiversidade. Segundo, se você tira a vegetação de um lugar, você acelera o processo erosivo, né? Principalmente naqueles lugares onde o índice de umidade, as chuvas são mais intensas.
Terceiro, você tem uma diminuição da umidade relativa do ar. Eu estou colocando, né, por números aqui, mas não necessariamente tem que ser nessa ordem, ok? Quarto, a gente tem um empobrecimento dos solos, né? Porque você vai ter a exposição dele, o processo erosivo acontecendo, e ao mesmo tempo tem a perda da reposição da cobertura vegetal, né? Ou daquela chamada serrapilheira. Aí nós temos o quê? Esse processo erosivo vai acentuar, né, o processo de erosão. O processo erosivo vai acentuar o processo de erosão, ficou uma frase muito ruim. Vamos voltar aqui, ó. O processo erosivo, ele acentua, né, o assoreamento dos cursos de água. Então, você tem aquele material que vai sendo desgastado, né, levado de um lugar para outro, tá? Ele vai ser depositado nas partes mais baixas do relevo, onde normalmente nós temos lá, né, os cursos d'água. E, portanto, né, quando eu olho para esses impactos ambientais, eu tenho um conjunto deles. Quer seja para o bioma, quer seja para os domínios morfoclimáticos, né, esses elementos estarão presentes. Ok? Então, vamos lá. Dando uma olhadinha no domínio amazônico. Então, a primeira coisa que é importante estar se destacando quando eu estou falando de domínio amazônico é que tem uma diversidade, né? Uma diversidade, principalmente do ponto de vista de vegetação. Então, tem uma mata de uma área alagável, que é chamada de mata de igapó, tem uma mata, né, de várzea, que é assim, essa mata aqui já está numa área constantemente alagada. A mata de várzea é aquela área que, conforme aumenta seu período de chuvas, você tem, né, a área se tornando alagado também, o alagável também. E tem uma mata de terra firme, que aí, então, né, formada por aquelas grandes árvores, é exemplo daquilo que todo mundo já viu, já percebeu, já acompanhou. Então, ó, eu vou ter a mata de igapó, a mata de várzea, a mata de terra firme. E aí tem uma floresta que não apareceu nessa ilustração, que é chamada de floresta semiúmida, que estaria fazendo o quê? Aquele processo de transição, né, do domínio amazônico para o outro domínio, né, em questão. Então, vamos lá. Olhando para cá, tem umas características bonitinhas, eu não preciso estar desenvolvendo cada uma delas, mas só para lembrar. Igapó, aquela área que está sempre alagada, então, assim, você não vai ter uma vegetação de grande porte, porque nem teria como sustentar essa vegetação, né? Mata de várzea, aquela vegetação já tem um porte maior e que ela vai ficar em área alagada durante o período das cheias. A mata de terra firme, né, aquela grande floresta conforme nós já conhecemos. E a floresta semiúmida é aquela faixa de transição, por exemplo, do domínio amazônico para o domínio do Cerrado, ou do domínio amazônico, né, para o domínio da Caatinga. E aí você vai tendo o quê? Uma redução do extrato, do tamanho da vegetação. Quando a gente olha, né, para a região amazônica, eu também não consegui fazer uma aula aqui, né, sem destacar algumas coisas. Então, tem algumas atividades econômicas que interferem diretamente nesta região e que vão, né, contribuir acentuadamente para a questão da devastação, né, na região. E aí são o quê? Esses grandes projetos de mineração. Então, nós temos aqui, quando se fala de Carajás, Trombeta, Jari, Urucu, né, a gente tem uma situação específica que está relacionada a quê? Né? Está relacionada à mineração industrial. Mas nós temos a questão do garimpo também acontecendo, né, em muitas dessas áreas. A outra coisa é que tem aqui na região aquele chamado arco do desmatamento, do desflorestamento, que está relacionada principalmente, né, ao avanço dos grãos, né, e aí a presença da soja cada vez mais acentuada. Então, olhar o domínio amazônico é preciso ter, né, aí uma lupa para perceber, né, em grande parte, aqueles processos que estão acontecendo nele. Mas vamos lá, então, ó. Pensando do ponto de vista ambiental, quais são os principais fatores da degradação do domínio amazônico e quais são os principais impactos ambientais decorrentes desses fatores? Então, tem aqui, ó, o garimpo ilegal, né, e a mineração industrial também causa danos, obviamente, os grandes projetos agropecuários, né, a construção de hidrelétricas, que tem causado, né, assim, sempre causaram grandes impactos ambientais, muitas vezes a discussão fica em torno das dessas hidrelétricas, da necessidade que existe, né, sobre elas e, portanto, né, de como reduzir esse impacto ambiental, mas é um negócio que não dá para deixar de lado, é a caça e pesca predatórios, isso com certeza. O que nós vamos ter de impacto ambiental? Erosão, né, poluição dos cursos d'água, principalmente relacionado à questão
do garimpo, né? E aqui o uso, né, do garimpo é legal, e o uso de mercúrio, né? Nós vamos ter o assoreamento dos rios, temos, obviamente, o desmatamento e a perda da biodiversidade, e nós temos, né, no caso específico aqui da construção das hidrelétricas, a inundação de florestas e áreas, né, de populações ribeirinhas, a exemplo das populações indígenas. Tudo bem? Então, agora sim, ó, olhei um pouco um panorama geral. Vamos olhar para o domínio morfoclimático amazônico, né, de uma forma mais sintética. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Ele está localizado principalmente na região norte. Veja que eu tentei fazer algo aqui para ajudar, né? Não sei se eu fui muito feliz ou não, mas eu tentei fazer algo da seguinte forma. Eu peguei a cor, né, relacionada ao domínio amazônico, o número está aqui, né, a cor verde, coloquei aqui de volta e fui tentando fazer um pouco esse casamento aqui para as coisas acontecerem, ok? Então, ó, localizado principalmente na região norte, tem um clima predominante, que é o clima equatorial, que é um clima quente e úmido, né? Tem o predomínio de terrenos baixos, que são as chamadas depressões, mas nós temos aqui, principalmente aquilo que está acompanhando, né? A região do Rio, o Amazonas, nós temos lá as planícies, né? As terras baixas aqui, no caso, as planícies, mas as depressões bastante acentuadas. Lembrando que depressões são aqueles terrenos mais baixos do que as duas áreas vizinhas, né? Nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica, uma floresta equatorial que é latifoliada, que é perene, né, com folhas perennifólias, ou seja, vegetação com folhas permanentes, né, que é densa e que em muitas áreas ela é muito adaptada a essa questão, né, da presença da água. Exemplo daquilo que estava falando agora há pouco, né, daquela vegetação, daquela mata de igapó e daquela mata de várzea. E as atividades específicas, ó, mineração, garimpo, mineração, atividades agropecuárias e as grandes hidrelétricas, que são os grandes problemas ambientais. Então, ó, com esse conjunto aqui de informações, eu consigo responder, né, boa parte, para não dizer a totalidade daquelas questões que me forem colocadas lá no vestibular relacionadas a essa questão do domínio amazônico. Beleza? Vamos para o segundo aqui, ó. O chamado domínio dos mares de morro ou Mata Atlântica. Né? Então, aí olhando basicamente na mesma sequência, as características gerais, a degradação e os principais impactos ambientais. Então, quando a gente olha para, né, os chamados domínios dos mares de morro ou Mata Atlântica, o que a gente tem? Por volta de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Então, também é uma floresta de grande porte, também é uma diversidade de espécies vegetais e, né, basicamente, toda essa área vai ocupar o quê? Aquelas áreas de serras e planaltos. Aliás, diga-se de passagem, né? A grande área preservada da Mata Atlântica, ou dos domínios de mares e morros, estão, né, diretamente relacionados a quê? À presença de um relevo de maior declividade, ou seja, em relação, né, à região da escarpa do mar ou da serra do mar. Então, aqui, ó, quais são os grandes fatores da degradação da Mata Atlântica? Começa lá com os ciclos econômicos, né? De forma bem específica, o ciclo do pau-brasil e da cana, as grandes concentrações urbanas, lembrando que a maior parte da população brasileira habita ainda essa parte litorânea, os polos industriais, mais especificamente aqui na região sudeste, né? Aí nós temos o transporte de combustíveis por oleodutos e as atividades portuárias. Quer dizer, todas essas atividades contribuíram aí, ou contribuem de forma acentuada, né, para a devastação desse domínio, né, específico. Os impactos: perda de biodiversidade, degradação de áreas costeiras, erosão e assoreamento, né, dos cursos d'água, a poluição atmosférica, a poluição da água e contaminação do solo e vários problemas socioeconômicos relacionados principalmente ao deslizamento de encostas, né, em muitas dessas áreas. A exemplo daquilo que nós temos observado, infelizmente, ou que observamos recentemente aí em lugares como o litoral sul aqui de São Paulo, indo em direção ao litoral norte, né, que o nível de declividade é bastante acentuado. Bom, muito bem, olhei para isso aqui, estou só ilustrando, ó, a evolução do desmatamento. Veja que, né, há um intenso processo de degradação desta formação vegetal ou desse domínio morfoclimático, e aqui nós temos, ó, uma paisagem, né, dessa região dos mares de morro em 2011, que em função de chuvas muito intensas, né, muitas dessas áreas apresentaram aí
né, deslizamentos de terra, a exemplo do que nós estamos observando aqui nestas imagens. Vamos para uma síntese? Então, vamos lá. Ó. Domínio morfoclimático dos mares de morro. Opa, olha lá. Ó. Tá aqui, né, então, acompanhando a faixa litorânea, né, número 3, e aí, né, acompanhando a cor. Então, localizado principalmente na faixa litorânea do Sudeste, do Sul e do Nordeste, tem a presença da vegetação de Mata Atlântica, tem um clima predominante que é o tropical úmido, lembrando, o clima tropical tem duas estações bem definidas, né? Verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. E nesse caso específico, né, aí a presença da faixa litorânea, aquelas chuvas que são chamadas de chuvas de relevo, né, que é o encontro aí da nuvem com, né, a formação da Serra do Mar, e isso acaba provocando, acentuando o nível de chuvas nessa região. O relevo, presença de morros, né, com vertentes arredondadas, então a gente vai ter o que aqui? Né, uma questão bastante específica, pegando, né, saindo do litoral da planície, mas pegando as áreas de Planalto, né, e aí por isso que é aquela ideia de um relevo mamelonar ou de um conjunto de morros, né, por isso que o professor Aziz Absaber chamou de mares de morros, e tá, vai apresentar elevados níveis de degradação. Então, esses níveis de degradação, conforme você viu anteriormente, né, ligados aos ciclos econômicos, à expansão da agropecuária, à expansão da urbanização e, principalmente, a implantação aí dos polos industriais que intensificaram de forma bastante acentuada a presença da população nesta região. Ok? Podemos ir adiante. Vamos lá. Ó. Aí nós vamos para o próximo item, as matas de araucária, ou mata de araucárias. Né? Nós temos uma área original, uma área original anteriormente de 4 milhões de hectares, hoje né, somente 200 hectares aí presentes de mata original, segundo o levantamento né, do ICMBio. E aí nós vamos ter aqui, ó, fatores da degradação, principalmente a exploração madeireira, tá? Ligada aí à lenha, à indústria de móveis, a pecuária extensiva, lembrando, pecuária extensiva feita em grandes áreas, né? E o cultivo, a agricultura, basicamente, de soja e de trigo, além, óbvio, das queimadas. Tá? Os principais impactos ambientais relacionados à mata de araucárias. Então, nós vamos ter o quê? A mesma situação, desmatamento, perda de biodiversidade, a erosão, né? Então começa uma erosão que inicialmente não está consolidada na forma das vossorocas, mas isso vai acontecer, então você tem né, aqueles primeiros caminhos que a água vai abrir né, sobre a superfície, tá? Que são chamados lá sulcos, isso vai se transformando nas ravinas, que são os buracos maiores, e terminam com as vossorocas, a exemplo do que nós temos aqui. Tá? E nós temos também a perda da fertilidade do solo e um processo de arenização, que vem sendo bastante intenso, principalmente na região da campanha gaúcha, né, dos chamados campos. E aí, assim, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente isso com um pouco mais de detalhe, um pouco mais ilustrado. Ok? Então, ó, fui adiante aqui pegando uma síntese. Né? Número 5. Aqui, ó, número 5. Vamos lá, uma síntese das características a mata das araucárias, né, ou o domínio morfoclimático das araucárias, tem uma presença bastante acentuada onde? No sul do Brasil. Clima subtropical. Qual é a grande característica do clima subtropical? As temperaturas são mais amenas, né? As médias térmicas são mais amenas do que do clima tropical, e a gente tem as chuvas bem distribuídas pelo ano todo. Mas nessa região do clima subtropical, tem um aumento de chuvas, muitas vezes no período de inverno, em decorrência do quê? Daquele chamado encontro de massas de ar. Então, a gente tem a presença maior, né, uma influência maior né, de uma massa polar atlântica, tá? Ela chega aqui e ela se encontra com uma massa tropical também atlântica. Então, a massa polar né, da Antártica aqui se choca e aí nós temos o encontro dessas duas massas de ar que vão provocar aí o aumento né, das chuvas. Vegetação é uma floresta aciculifoliada, ou seja, né, uma vegetação com folhas mais finas, tá? Do tipo subtropical, e aí tem o predomínio das araucárias, ou da araucária angustifolia, né, que é o chamado pinheiro do Paraná. Entre os fatores da degradação, encontram-se o quê? A exploração madeireira e as atividades agropecuárias. Tá? Por isso que, assim, né, daquilo que existia de mata de araucária, hoje né, tem uma presença muito reduzida.
Vamos adiante. Aí nós vamos olhar um pouquinho, ó, as chamadas formações vegetais complexas, né? Porque aí eu vou ter o domínio do cerrado, o domínio da caatinga e o Pantanal, lembrando que é uma das faixas de transição. Então, para a gente olhar aí com bastante carinho, ok? Então, vamos lá, ó. Primeiro, o cerrado. O cerrado totaliza uma área de mais ou menos 2 milhões e 100 mil, né, quilômetros quadrados. O cerrado tem um relevo predominantemente de planaltos, depressões e as chapadas. As chapadas são normalmente aquelas áreas que estão nas bordas dos planaltos, né? E aí, lembrando, ó, que nessas áreas aqui das depressões do Planalto predomina a erosão. Nas depressões, nós vamos ter o quê? O processo de sedimentação. Clima predominante, tropical. Então, clima tropical, duas estações bem definidas. No caso específico da região do Cerrado, um clima tropical típico. Tá? Então, verão chuvoso e inverno seco. E a vegetação predominante é uma vegetação, né, em muitos lugares arbustiva, em outros uma vegetação herbácea, ou seja, né, tem aqui uma diferenciação, né, um substrato maior. Então, assim, você não tem vegetações, né, ou árvores tão grandes como da floresta amazônica, né, você tem árvores menores, e aí chegando até as herbáceas, que são o quê? Vegetação ligadas à vegetação rasteira. Os fatores da degradação estão intimamente ligados aos projetos agropecuários, principalmente, né, aqueles ligados à expansão da soja e, né, da pecuária, o garimpo, né, em muitas das áreas, a presença de carvoarias e a expansão urbana desordenada. E os principais impactos ambientais que nós vamos ter: o desmatamento, né, a destruição, principalmente de nascentes da bacia do rio Paraguai, lembrando que aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, né, vai ter uma grande área de mineração, principalmente ligado aí a um depósito de ferro, né, que é o depósito da região, né, de exploração do maciço do Urucum, e aí você vai ter o quê? Muito desse material que vai sendo jogado, né, diretamente aí nas nascentes do rio Paraguai, e aí você tem um processo de assoreamento intenso. Essa poluição por falta de saneamento básico, né, das cidades que vão lançar os esgotos diretamente nos rios, e isso, né, vai fazer com que essa água também percorra essa região, e o uso intenso de agrotóxico. Né? Esse é um outro caso bastante importante. E embora nós estejamos falando, por exemplo, de muitas das áreas aqui, ó, né, que são áreas de planícies, né, a gente tem uma questão da erosão e do assoreamento de cursos d'água. Lembrando que eu estou falando de áreas de planaltos. Ó. No planalto vai predominar, tá, a erosão, e esse material erodido vai ser transportado e vai ser depositado naquelas áreas mais baixas. Caminhando aqui para o final, né? Então, olhando aqui ó, as principais remanescentes, né, de vegetação nativa, essa é a área original, né, do cerrado cobertura original, e essas são as áreas, né, remanescentes. Veja que assim, o cerrado, né, ele é um domínio morfoclimático que está intimamente ameaçado ou intensamente ameaçado aí pelos processos de degradação. Aqui, ó, foi só para te mostrar mais ou menos o quê? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó. Né? Tem os processos de formação florestais, então a gente tem o quê, ó? Aquelas árvores, né? Aquela vegetação mais alta, chegando para aquele substrato menor, né? E chegando para aquela formação campestre, ok? Então tem aí um substrato bastante acentuado. Eu não preciso me preocupar muito com isso. De toda forma, tem um item aqui para, né, para observarmos bem, ó. Nos anos 60, a soja estava muito ligada aqui ao sul do Brasil, né, e você tem quase nada dela acontecendo na região centro-oeste. Veja que nos anos 70 já tem uma expansão gigantesca, e veja que em 2002 ela passa a dominar toda essa área. E é óbvio que para a expansão da soja, né, houve aí a devastação do domínio morfoclimático do Cerrado. Inclusive, tem um vídeo, aproveitando aqui para fazer um pequeno à parte, né, nesse momento da aula, tem um vídeo chamado Soja em Nome do Progresso, que é um vídeo produzido pelo Greenpeace, que vale muito a pena de ser observado, porque ele vai trazer aí várias informações, demonstrando um pouco, né, qual é o impacto do avanço aí da soja. É claro que nem todos os produtores do agronegócio, né, eles agem de forma predatória, muito pelo contrário, temos vários que são muito responsáveis. No entanto, né, a maior parte que quer lucrar facilmente acaba fazendo o quê? Tirando a vegetação, cortando tudo e colocando aí a agricultura para funcionar, ok? Então, ó, olhando lá, número 4, domínio do cerrado.
uma síntese das características. Olha só, áreas do centro-oeste, do norte, do nordeste e do sudeste, né? Clima tropical típico, com aquelas duas estações bem definidas, um relevo com presença marcante dos planaltos sedimentares, com algumas chapadas e depressões. A vegetação complexa. Quando se fala de vegetação complexa, gente, é porque tem o quê? Tem uma grande diversidade de vegetação, tá? E você tem estratos diferentes. Então, você tem uma vegetação de um porte um pouco maior, né? Uma vegetação de médio porte, você tem alguns, né, vários arbustos aí, você tem uma vegetação rasteira. E os principais fatores da degradação? Ah, e aí nós vamos ter o quê? As atividades agropecuárias, o garimpo, as carvoarias e a expansão urbana. Ok? Caminhando para o fim, domínio da caatinga, né? Então, aqui, ó, né, uma área de caatinga naquele momento mais seco, e aqui uma área da caatinga, né, naquele momento em que o índice de umidade aumentou. Então, você tem uma paisagem, a mesma, né, paisagem, o mesmo domínio, em dois momentos distintos aí. Ok? Vamos lá para aquilo que interessa. Ó. Área da Caatinga, por volta de 1.100.000 quilômetros quadrados. Relevo que predomina, planaltos e depressões, principalmente a região do Planalto da Borborema. Né? Um detalhe importante, ó, os solos são pobres, né, em matéria orgânica e os solos são mais pedregosos. Então, opa, né, dá para entender aqui por que eles são mais pobres em matéria orgânica. Você tem uma vegetação, tá, que não produz tanto material orgânico quanto uma vegetação, por exemplo, de floresta. Ok? Clima semiárido. Qual é a grande característica do clima semiárido? Ele é mais quente, né? Então, assim, ele tem médias térmicas maiores do que o tropical e as chuvas são irregulares. O problema nem é tanto a falta de chuva, do ponto de vista geral, o clima tropical, né? As médias são 1.500 milímetros de chuvas anuais, no clima semiárido tem por volta de 750 milímetros anuais. Cuidado para não confundir com o deserto. O deserto vai ter no máximo 200 milímetros anuais. Só que aqui as chuvas são bem irregulares. Então, esta irregularidade das chuvas vai dar uma dinâmica ou vai dificultar um pouco mais aí para as pessoas, né, poderem sobreviver na região, principalmente ligadas aí à agricultura. Os fatores da degradação. Os latifúndios, né, que vão trabalhar aí naquela ideia de agricultura extensiva. A prospecção. Então, aqui, ó, perfuração e exploração dos lençóis de água, né, e pastagens. E aqui, obviamente, né, que você está vendo, ó, né, imagens aí relacionadas ao quê? Né, à questão do desmatamento. Então, a retirada aí da vegetação, principalmente para aquelas atividades de carvoarias. E, então, né, preciso chamar sua atenção para o quê? Que estas áreas da Caatinga são áreas extremamente vulneráveis à desertificação. Lembrando que desertificação é um processo que leva, né, à perda da fertilidade natural do solo, e aí você tem, né, uma paisagem que vai ficar extremamente diferente daquela paisagem tradicional, porque vai haver, né, você vai ter pouquíssima presença de vegetação. Os problemas, né? Temos o desmatamento, e aí tem uma questão histórica, né, nessa região da Caatinga. O êxodo rural, que é aquela migração do campo para a cidade, né? Em alguns casos a gente tem o processo de migração, né, que é chamado aí de transumância, que é de migração do campo para o campo, né, mas indo, o grosso disso está relacionado à migração do campo para a cidade. Né? A desertificação tem a contaminação dos cursos de água, né, e nós temos aí a erosão e o assoreamento. Pegando aqui, então, ó, domínio morfoclimático número 2, tá? Número 2, região da Caatinga, e vamos lá para uma síntese das características. Tá? Então, ó, localização principal, Nordeste, clima semiárido, então tem elevadas temperaturas, baixos índices pluviométricos e chuvas irregulares. Um relevo marcado por depressões e inselbergues. Aí você fala assim, opa, o que é um inselbergue? Inselbergue é um afloramento, né, rochoso, que de repente você olha e fala assim, opa, né, meio que parece que apareceu do nada ali. Eu já te mostro um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Você tem um tipo de formação, de repente você tem um grande afloramento rochoso, né? Isso aqui é chamado de Inselberg, ok? A vegetação é uma vegetação xerófita, ou seja, uma vegetação que se adaptou, né, à aridez e, portanto, ela vai ter mais espinhos, menos folhas e, né, um dos grandes problemas ambientais é a desertificação. Tudo bem?
Então, aí nós vamos agora para aquela outra parte para fecharmos aqui, ó, aquelas formações vegetais campestres e litorâneas. No caso específico, falando aqui das pradarias ou os campos sulinos. Tem a vegetação de dunas, tem a vegetação de restinga e tem a vegetação de manguezal também. Nós vamos dar uma olhadinha, tá? No caso dos campos sulinos, o nome já está dizendo tudo aqui, né? Meio que autoexplicativo. Também chamado de pampas, né? Os pampas gaúchos, mas que eles vão se estender aqui, ó, tá? Pelo território do Uruguai, pelo território da Argentina. Então, na realidade, essa é uma área que vai ter, né, também chamada de coxilhas, é uma área que vai ter pequenas ondulações, então você tem um relevo que é muito adequado para o cultivo, para a agricultura, né, principalmente a agricultura mecanizada, porque tem uma baixa declividade, e é um relevo, né, que, assim, extremamente favorável a isso. Então, historicamente, sempre foi utilizado, né, para a agricultura e para a pecuária. Ok? No caso específico aqui, ó, de uma pecuária extensiva, aquela pecuária utilizando grandes áreas, tá? E também temos a grande presença aqui de monoculturas, como é o caso do trigo, como é o caso da soja, mas não só esses. E no caso específico dos pampas ou dos campos sulinos, tem havido de forma bastante acentuada um processo de arenização, que eu já vou ilustrar para você aqui já já. Então, ó, olhando do ponto de vista paisagístico, no campo visual, né, o que, que nós vamos ter? Ó? Esta formação ou esta outra formação aqui. Tudo bem? E aí, né, aqui colocando uma plantação de trigo. Caminhando para o fechamento, gente, ó, as formações de areais na campanha gaúcha. Então, o que, que eu tenho? Ó? Eu tenho um terreno de baixa declividade, né? Eu tenho um terreno onde, normalmente, a formação, né, eu vou ter arenito, né? Então, assim, uns terrenos arenosos da realidade, né? E aí, deixa eu pegar aqui uma imagem melhor. Ia pegar uma imagem melhor, mas não tem uma imagem melhor, não. Eu tirei, desculpa. Mas vamos lá. Tem aqui essa formação, então o que, que acaba acontecendo? Principalmente ligado à questão da pecuária, o gado vai pisando, então você tem um terreno, né, onde ele é arenoso, o gado vai pisando aqui e o gado vai compactando esse solo. Na medida em que vai compactando, a chuva vem e ela vai batendo nesse solo. Então ela vai abrindo aqueles pequenos sulcos através da chamada erosão por splash, ou erosão laminar, né, que é o impacto da água direto no solo. E você tem o quê? O vento fazendo o processo. A vegetação vai diminuindo e o vento vai fazendo o processo aqui, ó, de espalhar esse processo, né, de areia. E aí você vai tendo o quê? Né, o solo inteiro sendo lavado, né, e você tem um processo de expansão da arenização que vai impedir a agricultura. Ok? Vamos lá, então, ó, olhando para uma síntese, chegamos aqui no item 6 e é o último, ó. Tá? Então, o domínio morfoclimático das pradarias ou dos pampas. Presença na porção meridional do Brasil, lembrando que meridional é o mesmo que sul, né? Clima subtropical, as chuvas são bem distribuídas, né? Durante o ano todo. Tem uma elevada amplitude térmica, por quê? Porque no inverno, né, nós temos as temperaturas mais baixas, tem um predomínio aí de gramíneas, de uma vegetação rasteira, né? Então aquela vegetação herbácea, tá? E a ocorrência da arenização como sendo o grande problema ambiental na região. Para fechar, olhando para o litoral, né? Então, as formações litorâneas, o que, que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter as dunas, nós vamos ter as restingas e nós vamos ter os manguezais. No caso da vegetação, tá? Ó, vamos olhar aqui, que eu já mostramos as três. Ó. Eu tenho uma vegetação aqui, né, específica aqui, a vegetação de dunas, e eu tenho aqui, né, as restingas. E aí, aqui, ó, eu tenho a área dos manguezais, ok? Então, ó, virando para cá, aqui a vegetação de campos, ou as pradarias. Aqui as dunas, aqui, né, a restinga, aqui os manguezais, ok? Passamos adiante, então, ó, o que é a restinga? A restinga nada mais é do que uma área formada aí por deposição, né, marinha. Então, você tem o mar, ele vai, né, recebendo todo aquele material que foi sendo erodido em outras partes, e foi sendo depositado aqui, e aí você tem, né, uma grande formação, a exemplo dessa restinga aqui da Marambaia, no Rio de Janeiro. Ok? Então, assim, formadas há muito tempo, e, portanto, o depósito ele vai, né, continuando. E aí, aqui, ó, né, em geografia, o pessoal costuma dizer que, assim,
né, uma espécie de um banco de areia. E o que, que acontece aqui? Né? Tem alguns tipos de vegetação que vão se adaptando a esse, né, processo. E aí você vai tendo uma expansão dela, tá certo? Então, assim, no limite, você tem até alguma vegetação arbustiva, mas a maior parte é uma vegetação herbácea, ok? E aí, então, vamos lá. Solo arenoso, ácido e pobre em nutrientes. Você não tem uma diversidade vegetal aqui. A vegetação, né, ela vai ter muita influência da atividade do mar, ou seja, né, da umidade, da temperatura, mas principalmente da salinidade. Então, essa vegetação, ela é chamada normalmente de uma vegetação que vai se apresentar em mosaico, mas ela é muito dependente do solo. Então, há uma baixa diversidade aí, né, dos tipos de vegetação. Aqui pegando, né, um outro mapinha, só para ilustrar um pouco a presença, né? Então, assim, ó, a Restinga da Manambaia, ela é gigantona, tá certo? Passei adiante, ó, as dunas. As dunas são grandes bancos de areia, né? Então, assim, eles são agrupados pelo quê? Pela ação do vento, né? E aí, vamos lembrar aqui uma coisa importante, ó. Tem, né? Então, elas possuem um lado maior que sofre a erosão, que é aquele lado de barlavento. Então, barlavento é aquela encosta úmida. E um lado menor e mais íngreme, que é o sotavento, que é aquela encosta seca. Então, imaginando que o mar está aqui desse lado, você tem o barlavento desse lado e o sotavento do outro lado. Ó. Barlavento aqui, né? E o sotavento do outro lado, ok? E assim, como o vento ele vai empurrando essa areia, né? Você vai tendo a expansão. A vegetação é fundamental para conter a expansão dessa areia. E encerrando, né, o Pantanal. Então, o Pantanal soma uma área de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados. Lembrando, ó, né, o Pantanal ele não é especificamente um domínio morfoclimático, ele é uma das grandes áreas, uma das grandes faixas de transição, tá? Ele tem uma característica específica que é uma enorme planície de inundação formada aí com uma vegetação basicamente de mata atlântica e formando grandes áreas alagadas, né? Então, o que é que tem devastado, o que é que tem degradado o Pantanal? Principalmente a pecuária extensiva, tá? Então aquelas grandes propriedades rurais, a pesca e caça predatórios, o garimpo, né? E aí vamos lembrar, tem, né, dois tipos, o garimpo industrial e o garimpo, né, clandestino, o turismo, né, muito intenso, que acaba acontecendo em algumas regiões, e a questão da migração também desordenados. E aí, então, o que, que nós temos tido? Né? Desequilíbrios aí de fauna e flora, erosão e assoreamento dos rios, poluição por esgoto e degradação da paisagem. Lembrando que um dos processos, né, que tem devastado bastante o Pantanal são as queimadas. Galera, lembra do seguinte, ó, né, o Pantanal ele tem uma paisagem muito bonita e durante um tempo o turismo foi muito intensificado nessa área sem ter a menor infraestrutura, causando vários problemas, né? E assim, hoje ainda tem uma situação que vem melhorando em alguns lugares, em outros não, mas temos avançado em alguns pontos. Então, ó, fechou aqui, eu cito para você a minha bibliografia, né, se você quiser dar uma olhada depois lá. E para encerrar, né, te dizer o seguinte, se você acompanhou essa aula até aqui, é uma aula que ficou longa, né, concordo contigo, tá assim, tem muita coisa, uma aula para você ir assistindo aí aos poucos, mas se gostou do conteúdo, ajuda a fortalecer aqui o canal, tá? Nós somos um projeto 100% voluntário, né, que estamos aí entendendo que a educação é um grande fator de empoderamento dos jovens, assim como você que está aqui com a gente. Se curtiu, comenta, né, divulga aí para os amigos, se inscreva no canal e dá aquele like lá que nós vamos ficar felizes aqui, tá bom? Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.